Amém. Saúde os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou estar viajando dia 30 de novembro, voltando dia 17, mas chegando aqui dia 18. Meu aniversário é dia 16. Mas está tudo certo. Irmãos, abram sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 17. Nós vamos fazer uma exposição nesta manhã da oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17. Eu sempre gosto de dar o contexto para os irmãos. Este evangelho foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo amado, filho de Zebedeu, irmão de Tiago que foi morto por Herodes. Muito provavelmente foi escrito durante a década de 80 até 90 depois de Cristo, nas regiões da Ásia Menor. E João também nos fala o porquê, o intuito de se escrever o seu livro. João, capítulo 20, verso 30 e 31, ele vai escrever, ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O propósito desse livro de João é a vida eterna. O propósito desse livro, o propósito de cada palavra que ele escreveu é para que nós venhamos a crer que Jesus é o Cristo. É por isso que ele escreveu esse livro. Bom, nós estamos na quinta-feira, no cenáculo, onde Jesus instituiu a Santa Ceia. Santa Ceia é essa que não aparece no Evangelho de João, mas aparece nos outros 3 evangelhos. Do capítulo 13 ao 16, logo antes do 17, da oração sacerdotal, Jesus vai nos ensinando, um dos maiores ensinamentos de Cristo está nessa sessão. Nós temos o lava-pés, lição de humildade, nós temos Cristo indicando a traição de Judas Iscariotes, nós temos Cristo também avisando que Pedro, o líder, o cabeça dos apóstolos, iria abandoná-lo, iria negá-lo 3 vezes. Jesus fala da sua missão, fala também da missão do Consolador, daquele que viria para consolar os discípulos com a sua partida. Fala também sobre permanecer nele como a videira verdadeira, como a videira verdadeira. Novamente ele ensina sobre o Espírito Santo, e tudo isso ele tem o intuito de preparar os seus discípulos para a sua morte, para a sua partida. Já estava chegando, já estava na hora. Logo após o capítulo 17, ele vai para o Getsêmani, onde Judas Iscariotes então o encontra, beija em sua face, assim traindo Jesus, consumando a sua traição, e ele vai para o julgamento perante Anás e Caifás, vai para a crucificação, morte, passa 3 dias morto, então ressurge no 3º dia. Este é o contexto de onde nós estamos, no capítulo 17. Então, o capítulo 17, Cristo encerra esses ensinamentos que ele vem dando desde o capítulo 13 como uma oração. E essa oração é uma das orações mais fenomenais registradas na Bíblia. Ela tem o tema dessa mensagem e o nome pelo qual ela é conhecida, é a oração sacerdotal de Jesus. Bom, essa oração pode ser separada em 3 partes. Dos versos 1 a 5, nós temos a glorificação. Nos versos 6 a 19, Jesus ora sobre os seus discípulos imediatos, os discípulos que estariam com ele ali, os apóstolos que estavam ali naquele momento. Indiretamente ele também nos comunica a nós. E dos versos 20 a 26, aqueles que haveriam de crer. Ele ora por esses. Então vamos ler esta oração fenomenal. João capítulo 17, dos versos 1 a 26. Peço que os irmãos estejam atentos à leitura. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna
a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejais neles, e eu neles esteja. Aleluia. Meus irmãos, vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por registrar esta oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Pai, que os nossos espíritos, Pai, possam ser guiados pelo teu Santo Espírito através da ministração da tua palavra. Pai, comunica-nos, Pai, o que o Senhor quer comunicar através dessa palavra. Que ela seja explicada, lida e aplicada aos nossos corações, Pai. É isto que eu te peço e já te agradeço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bom, irmãos, dos versos 1 a 5, como eu disse para os irmãos, nós temos a glorificação. Após ensinamentos dados nos capítulos 13 a 16, Cristo termina com esta oração. E ele inicia a sua oração comunicando que a hora havia chegado. Cristo não tem dúvida. Ele sabe o porquê de ser enviado à terra. Ele iria morrer. Ele sabe disso. Ele tem a plena certeza, ele não tem dúvidas do seu chamado, ele não tem dúvidas do porquê foi enviado à terra. Ele tem a certeza disso. E agora, ele pede que o Pai o glorifique-o na sua morte, para que o Filho glorifique o Pai. Glória a Jesus é dar glórias a Deus. Dar glórias a Deus é dar glórias a Jesus. E ao Espírito Santo. Eles são um. Eles são o mesmo Deus. Eles são um Deus. Só há um Deus verdadeiro. E este Deus é o Deus Senhor dos Exércitos.
Cristo comunica que toda autoridade foi dada a Ele. A autoridade procedia do Pai e essa autoridade foi dada a Cristo. E esta autoridade foi dada por quê? Para que Ele conceda a vida eterna a todos os que o Pai lhe deu. Nós temos duas coisas interessantes aqui. O primeiro é que é Cristo que dá a vida eterna. Não há outro meio. Fora dele não há salvação. Se nós pensarmos, eu fiz essa experiência com minha irmã. Se nós pensarmos o que nós podemos fazer para ganhar a salvação. Eu perguntei para ela, Beatriz, o que você pode fazer para ganhar a salvação? O que você tem que fazer para ganhar a salvação? Então, ela começa a dizer, eu tenho que obedecer minha mãe, eu tenho que obedecer meu pai, eu tenho que tirar notas boas na escola, não posso bater nos amiguinhos, algumas coisas assim. Mas, meus irmãos, nada disso salva. Nada disso salva. Não importa quantas boas obras você faça. Não importa quanto você obedeça seu pai e a sua mãe, não importa o quanto você ame a sua esposa e a honre, e dê a sua vida por ela. Isso não é nada. Nós precisamos ensinar nossos filhos que não importa o que eles façam, nada irá nos salvar, a não ser que eles ponham a sua fé na cruz de Cristo. É isto que salva. Não é as suas boas obras, não são as suas boas obras. É a fé. É em Cristo. É a fé em Cristo. É a fé na sua cruz. É a fé na sua morte. É isto que salva. Nós não podemos fazer nada. Quem já fez, na realidade, é Cristo. Ele já o fez. O que cabe a nós é crer no seu sacrifício vicário, ou seja, no seu sacrifício em nosso lugar, para que tenhamos a vida eterna. Pedro vai dizer em Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Não importa quantas boas obras, não importa quanto você se acha bom, justo, fiel, nada disso irá lhe salvar se você não colocar a sua fé em Cristo e a sua cruz. A parte de Cristo, só nos resta o lago de fogo e enxofre, que queima pela eternidade afora. Nós precisamos de Cristo. E a segunda coisa interessante é que Jesus dá a vida eterna a todos? Não. Ele dá a vida eterna, no verso 2 está escrito, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é dada a todos aqueles ao qual o Pai deu ao Filho. Esta é os quais recebem a vida eterna. Para entender um pouco mais disso, voltem comigo no capítulo 10, versículo 22. A festa da dedicação é a festa da celebração da Revolução Judaica no ano 164 a.C. E vai estar dizendo assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em meu nome, em nome do meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus haviam visto o Cristo, o próprio Cristo, o Deus encarnado, com os próprios olhos. Eles haviam estado com Jesus e visto os seus milagres, Cristo ressuscitando mortos, ressuscitando Lázaro, curando enfermos, dando vista aos cegos.
fazendo paralíticos andar, mas não creram. Por que eles não creram? Porque não eram as suas ovelhas. As ovelhas não precisam nem ver. Nós não precisamos ver, nós precisamos ouvir a voz de Deus e então crer. É quando o Espírito Santo de Deus coloca a palavra no seu coração e ele arde, pulsando pela palavra de Deus. As ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Não é a voz do Arthur, não é a voz do reverendo Washington, não é a voz de qualquer outro pastor ou pregador, não. É a voz do verdadeiro pastor, do pastor celestial, do pastor que dá a vida e resgata as suas ovelhas. Nós não precisamos ver Cristo, nós precisamos crer nele. E a vida eterna é dada a todos aqueles o qual o Pai deu a Cristo, porque essas são as suas ovelhas. E o que seria esta vida eterna? Está escrito no verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer que o único Deus verdadeiro é Deus, o Senhor. Quem não conhece a Deus, quem não tem intimidade com Deus, porque esse conhecer não está simplesmente ligado ao intelecto, mas quem não tem intimidade, relacionamento, unidade a Deus, não tem vida. Fora de Deus, não há vida, estamos mortos. E para conhecer a Deus, temos que conhecer a Cristo, porque Cristo é a revelação máxima do Pai. Cristo é aquele no qual o Pai é formado à imagem. Cristo é a ponte que nos liga até o Pai. Cristo é a porta pelo qual nós entramos até o Pai. Cristo é a luz que nos guia até o Pai. Cristo também nos comunica no verso 4 e 5, que o interessante é que ele fala que eu te glorifiquei na terra. Ele não fala que glorificará, mas ele fala que ele já glorificou. Cristo está tão certo do que ele irá fazer, não há dúvidas do que irá acontecer com ele daqui a pouco, na sexta-feira, que ele já fala como se a obra já tivesse sido consumada. Eu já o glorifiquei, e agora ele anseia para que a glória que lhe foi dada antes com o Pai lhe fosse restaurada. Filipenses 2 fala que Deus se humilhou a si mesmo a tal ponto de encarnar-se. O Deus vivo, o Deus Criador, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Logos de Deus, se encarnou, se humilhou a tal ponto de esvaziar-se a si mesmo, para que ele se conhecesse em forma humana, se fosse reconhecido em forma de humana. E agora, o que ele ansiava é que a sua glória anterior ao mundo, anterior, fosse restaurada, que ele fosse glorificado. E ele fala: Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Ele ansiava pela sua glória. O interessante é que ele nos diz também uma palavra, no verso 4, que diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Esta palavra consumando nos lembra do seu brado na cruz. Algumas horas depois, ele diz: está consumado, está pago. Eu resgatei todos aqueles que o Pai me deu. Eu resgatei do pecado, das garras de Satanás, todos aqueles que o Pai me deu. Eu vim para isso e está consumado, está feito. Aleluia. Ele desejava ser glorificado junto com o Pai. Isso demonstra também a sua divindade, a sua humanidade e a sua divindade. Bom, nos versos 6 a 19, como eu disse para os irmãos, nós temos Jesus orando agora a partir dos seus discípulos imediatos, dos seus apóstolos que estavam com ele. Indiretamente também a todos os outros discípulos, mas principalmente pelos seus discípulos que estavam ali. No versos 6 a 10, nós temos Cristo orando para que eles venham ser separados do mundo. Está escrito assim, 6 a 10. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra.
Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Cristo começa a orar incessantemente pelos seus discípulos. Primeiro, ele os distingue do mundo, os diferencia do mundo, porque Cristo manifestou o nome de Deus, a salvação de Deus a todos aqueles que o Pai lhe deu. E eles, então, com o Espírito Santo aplicando a palavra aos seus corações, guardaram a palavra. O mundo não guarda a palavra, o mundo pode até ouvir a palavra, mas eles não guardam a palavra, não vivem a palavra, não praticam a palavra. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Não quer dizer que as outras não ouvem a voz, mas estas seguem, estas praticam, estas vivem no Evangelho. O Evangelho é comunicado a todas as nações, mas o Espírito Santo de Deus aplica esta palavra e desta maneira, irresistivelmente, ao coração de todos aqueles que foram destinados à vida eterna pelo Pai. Deus, em sua soberania, deu ao seu Filho, e assim o Espírito aplica aos corações, agora guardando a palavra de Deus. Cristo comunica que os seus discípulos reconheceram, receberam, conheceram a Ele, enfim, eles creram no que Cristo falava, creram em Cristo. Os discípulos dele fazem isso, creem. Os versos 9 e 10 concluem a separação que Cristo faz dos seus discípulos do mundo. Nos versos 9, Jesus, diz que não ora pelo mundo, mas ora pelos seus discípulos. Na oração anterior à sua morte, na oração anterior à sua morte e ressurreição, ele não ora pelo mundo. Eu não estou orando pelo mundo, não, eu estou orando por aqueles que o Pai me deu. É por esses que eu oro, é por esses pelo qual eu vou entregar a minha vida. Eu não vou possibilitar a salvação deles, não, eu vou resgatá-los da morte, eu vou trazê-los da morte para a vida, eu vou lhes dar vida eterna. É por esses que eu estou rogando. Ele afirma veementemente que está orando por aqueles que o Pai lhe deu, pelos eleitos de Deus. Para entender um pouco dessa eleição, peço que os irmãos me acompanhem até Efésios, capítulo 1. Paulo, escrevendo essa eleição aos Efésios, ele comunica dos versos 3 a 14, de uma só vez, sem um ponto final, toda essa eleição, de como ela ocorreu, do porquê. Lembrando que estávamos mortos em pecados. Está escrito assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos louvor da sua glória, nós, os que antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo dele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua prosperidade, em louvor da sua glória. Amém. Cristo
cumpriu aquilo que o Pai havia escolhido. Cristo fez aquilo que o Pai, pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, pela sua própria escolha, pela sua bondade, pela sua santidade. Ele não precisava fazê-lo, mas Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, sendo nós ainda inimigos de Deus, para que nós venhamos ser santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Isso aqui também muda aquela ideia de que, já que sou predestinado, não vou fazer nada, não. Nós somos predestinados para sermos santos, irrepreensíveis. Se você não é santo, se você não vive uma vida separada do mundo, não vive o Evangelho, não pratica, não guarda a palavra de Deus, tem uma grande chance que você não é predestinado. Tem uma grande chance. Esses são os eleitos de Deus. Esses são os quais Deus ora para que eles venham crer, para que eles venham viver o seu Evangelho. Esses eleitos pertencem a Deus Pai e a Deus Filho. E neles, Cristo é glorificado. É isso que ele fala na sua oração. Em nós, Cristo é glorificado. Na nossa salvação, Cristo é glorificado. Nós devemos glorificar a Deus pela nossa salvação. Glorificar a Deus, a Cristo Jesus, por se entregar por nós, por amor. Por nos amar antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, antes mesmo de Adão existir, de Eva existir, Ele já nos tinha amado e predestinado segundo o conselho da sua vontade para louvor da sua glória. Ele te amou antes da fundação do mundo. Ele te amou antes mesmo de você existir. E na consumação dos tempos, Ele se entregou por você. Nos versos 11 a 13, Cristo começa a orar para que esses eleitos, esses pelos quais Ele está orando, venham ser protegidos por Deus. Por que Ele faz isso? Porque, na verdade, Cristo, naquela época, Ele estava fisicamente com seus discípulos, estava fisicamente com seus apóstolos. Eles podiam vê-lo, podiam tocá-lo, estavam há 3 anos ouvindo e bebendo do próprio Cristo encarnado, do próprio Deus encarnado, em pessoa, vendo, podendo abraçá-lo como eu posso abraçar o Oséias ou o reverendo Washington nesse momento. Mas então esse momento seria tirado deles. Essa visão, essa coisa física seria tirada deles. E nós estamos assim há 2000 anos. Não quer dizer que Cristo agora não guarda mais o seu povo. Não, Ele continua guardando, mas agora Ele guarda de maneira espiritual, e agora Ele nos concedeu o seu Santo Espírito, no qual agora é chamado de o Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos conforta, aquele que nos aquece, aquele que aplica a palavra de Deus aos nossos corações, aquele que nos edifica, aquele que nos ilumina na palavra de Deus. Nós não estamos só, mas Cristo, fisicamente, não podemos vê-lo, tocá-lo, senti-lo, abraçá-lo assim. Um dia poderemos, em nome de Jesus. E é por isso que Ele está orando, para que esses discípulos dele venham ser protegidos pelo próprio Deus Pai, para que eles não venham se perder. E Cristo fala que o seu trabalho, o seu ofício como guardião daqueles discípulos que estavam com Ele, tinha sido executado com todo o apreço. Está escrito aí, nos versos 11 a 13, está escrito: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. O trabalho de Cristo havia sido bem executado. Todos os quais o Pai lhe deu, Ele guardou. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, todos os quais o Pai lhe deu, verdadeiramente, todas as suas ovelhas foram guardadas. E agora Ele pede que o Pai os guarde, os torne um, como uma unidade, para que eles venham a ser protegidos. E esse filho da perdição se perdeu não por causa de um malefício de Cristo, não porque Cristo não segurou ele bem e ele então fugiu, não.
Esse filho da perdição se perdeu porque era para se cumprir a Escritura. No Mateus, capítulo 26, no versos 20 em diante, quando Jesus está na ceia, na Santa Ceia, ele vai dizer: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O verso 24 é fenomenal. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. O verso 24 nos diz que o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, ou seja, já está escrito, determinado, que Cristo irá ser traído por um de seus discípulos, por um daqueles que havia ficado com ele 3 anos, bebendo com ele, vivendo com ele, respirando com ele, com o próprio Deus. Esse iria traí-lo. Só que Deus também diz que ai daquele por intermédio da quem ele está sendo traído. Está escrito e determinado que Judas iria traí-lo, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. A responsabilidade é de Judas. Judas o traiu porque ele quis trair. A responsabilidade quando pecamos, quando erramos, é porque nós queremos pecar, porque nós queremos errar, então pecamos. A responsabilidade é sua quando você erra, mas isso não quer dizer que você deu uma escapada no plano de Deus. Não. A responsabilidade é sua. Eu sei que é difícil para a nossa mente humana entender como já está escrito e determinado e ainda somos responsáveis. Mas é isso que a palavra de Deus está afirmando aqui no mesmo versículo. Não em versículos diferentes, no mesmo versículo está afirmando que isso já estava escrito e determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. A predestinação não tira a responsabilidade. A eleição não tira a responsabilidade. Nós somos responsáveis. E Cristo afirma que está orando no mundo, ou seja, orando ao lado de seus espíritos. Eita! Cristo está orando no mundo ao lado de seus discípulos, praticamente no ouvido dos seus discípulos, para que eles venham crer, para que eles venham entender, para que eles venham ter gozo completo em Cristo Jesus, alegria completa em Cristo Jesus, porque ele sabia que eles iriam ficar entristecidos com a sua partida. E realmente, meus irmãos, o Consolador, o Espírito Santo de Deus está conosco hoje e sempre até a consumação dos séculos, mas o nosso anseio do nosso coração é poder ver Jesus, poder tocar em Jesus, poder abraçá-lo, poder beijá-lo, poder estar de face a face com aquele que me salvou, que se sacrificou por mim, para que eles tenham gozo completo em si mesmos, de Jesus. E agora, nos versos 14 a 19, Cristo está orando para que esses discípulos venham ser santificados, para que o Pai venha santificá-los. Verso 14 e 19 diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E em favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus diz que ele deu a palavra de Deus aos seus discípulos, e eles a receberam, e por recebermos a palavra de Deus, o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Visto que o mundo natural rejeita as coisas de Deus, rejeita também o próprio Deus, rejeita também o próprio Cristo. E se ele rejeita Cristo, ele rejeita os seus discípulos. Ele rejeita a palavra de Deus. Ele rejeita a tudo aquilo que é de Deus. Ele tem ódio. Nós não somos do mundo.
Nós estamos no mundo, mas não somos dele. A nossa pátria é a pátria celestial, nossa pátria é a pátria do céu, nosso coração está no céu, nosso foco está no céu, o nosso foco está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nosso foco não pode estar no mundo. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O seu foco tem estado aonde? O seu foco tem estado no céu? O seu foco tem estado em Cristo Jesus? O seu foco tem estado nas coisas espirituais? Ou o seu foco tem estado nas coisas terrenas? Casamento, carro, dinheiro, poder, glória própria. Onde está o teu foco? O verso 15 é interessante. Está escrito: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Cristo não pede que venhamos ganhar a vida aqui. Cristo não pede que venhamos ganhar casa, dinheiro, poder, família. Não. Calvino, comentando esta passagem, diz: em suma, ele promete a seus discípulos a graça do Pai, não para poupá-los de toda ansiedade e dificuldade, mas para muni-los com a força invencível contra os seus inimigos e não permitir que eles sejam esmagados pelo pesado fardo das contendas que haverão de enfrentar. Ou seja, Cristo nos dá a força para enfrentarmos o mal, o maligno. Ele não pede que a gente venha ser arrebatado do mundo, tirado do mundo, não. Ele pede que nós venhamos vencer o mal, vencer o maligno em outras traduções. É isso que ele está pedindo. Novamente, Cristo lembra que nós não somos do mundo, assim como ele não é do mundo. E ele pede de maneira enfática a santificação do seu povo, que eles sejam separados, não fisicamente do mundo, mas que eles sejam separados de alma, de coração do mundo, do que desejam, do que aspiram, do que sentem desejo de estar. E ele fala a maneira pela qual essa separação, essa santificação pode acontecer. Na verdade, a única maneira através do qual ela pode acontecer é através da verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, a Bíblia é a verdade. Ela é a única regra de fé e prática que nós temos. Nós não temos palavras, nós não temos livros, nós não temos guias, não, nós temos a palavra de Deus. Ela é a verdade. A reforma, na verdade, anterior à reforma, calma aí. Meus irmãos, nós necessitamos de uma reforma em nossos corações. Precisamos que o Espírito Santo de Deus nos aqueça com um desejo ardente e pulsante pela palavra de Deus. Por ouvir a palavra, por falar da palavra, por pregar a palavra, por viver a palavra, pois a palavra é a verdade. A reforma protestante, agora sim, a reforma protestante no século XVI entendeu isso, eles trouxeram de novo os reformadores, Calvino, Lutero e todos os outros, eles trouxeram de volta a Bíblia para o centro, a palavra de Deus para o centro. Eles entenderam a importância que nós só podemos ser santificados através da Bíblia, nós só podemos ser salvos através da palavra. É através dela, é através da pregação do Evangelho, é através da palavra de Deus, que Cristo chama as suas ovelhas perdidas. É através dela que o Espírito Santo de Deus aplica a palavra ao coração dos eleitos. Eita, ô glória. É através dela que a igreja é edificada, é através dela que a igreja é consolada, é através dela que a igreja é incentivada, é ardente, é incendiada pelo Espírito Santo de Deus. É através dela que o reverendo Washington dá aquelas cajadadas na gente. A gente sai até meio torto assim. Né, João? É através dela, é através da palavra de Deus.
precisamos voltar à palavra. Nós precisamos ter um desejo ardente pela palavra. Nós precisamos ler a palavra. Não seja guiado, meu irmão, pela palavra de pastores, de seminaristas, muito menos, mas seja guiado pela palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus em suas mãos, em sua casa. Leia. O próprio Deus escreveu. O próprio Deus está comunicando com você. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Não seja guiado a ventos de doutrinas que aparecem toda hora, não. Seja guiado pela palavra de Deus que se mantém firme, que se mantém única há 2000 anos. Leia a Bíblia. Cristo afirma outra coisa surpreendente. Nós não somos do mundo. Nós não estamos no mundo. Não, perdão. Cristo afirma outra coisa surpreendente. Vou voltar. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo. Mas nós somos enviados ao mundo. Estamos no mundo, não somos dele, mas somos enviados ao mundo. Cristo afirma que nós somos enviados ao mundo, nós temos uma missão dada pelo próprio Cristo. Somos enviados ao mundo para testemunhar a verdade, mesmo que eles odeiem a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade, a vida eterna, Cristo, mesmo que eles nos odeiem, nós somos enviados ao mundo para pregar a verdade, para ser baluarte da verdade, para pregar e manter a verdade aqui, no centro. Eu e você somos enviados a pregar o Evangelho e a testemunhar desta maravilhosa graça que nos alcançou, dessa maravilhosa graça que o amor de Deus nos proporcionou em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pregue a palavra. Pregue a palavra. E Jesus encerra essa sessão se consagrando a si mesmo, se separando, se santificando em nosso favor. Ou seja, ele estava se santificando para a sua morte, se separando, se consagrando para a sua morte, para que nós venhamos a ser santificados e separados do mundo. E agora, nos versos 20 a 26, Cristo começa a orar por aqueles que viriam a crer nele. Está escrito assim: não rogo somente por estes, mas também... me perdi aqui, perdão. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória com que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Como eu disse, os apóstolos eram o direcionamento principal dessa parte da oração, mas também diretamente até a gente, todos os discípulos que seguem a Cristo, ouvem a sua voz e o seguem. Mas aqui, Cristo ora por todos aqueles que haveriam de crer nele. Todo homem, mulher, criança, jovem, adulto, idoso, todo aquele que confessa com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, crer e ter fé unicamente em Cristo Jesus, pode ter a certeza absoluta de que foi incluído nesta oração de Cristo, de que Cristo estava orando especificamente por você nesta hora. Há 2000 anos atrás, registrado por João, estava sendo escrito a oração de Cristo. Eu e você fomos agraciados com o sumo sacerdote que orou por nós antes mesmo de se entregar por nós na cruz. Cristo estava orando por você, Cristo estava orando por mim, Cristo estava orando por nós, pela igreja de Deus.
Cristo ora e exerce seu ofício de sumo sacerdote, de sacerdote se entregando e orando pela gente. E Cristo fala também, um adendo, a maneira pelo qual aqueles que haveriam de crer, creriam, através da palavra, através da mensagem da palavra, através do evangelho, através da pregação, através da ministração da palavra de Deus. Esses que haveriam de crer, creriam. E foi o que aconteceu com a gente. Nós cremos porque ouvimos o evangelho, nós cremos porque o Espírito Santo, não apenas ouvido fisicamente, mas ouvimos no coração, o Espírito Santo aplicou essa palavra no coração, e então nos fez nascer de novo. É por isso que nós cremos, através da ministração da palavra. E agora Cristo ora para que eles, ou seja, nós, sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. O Pai com o Filho e o Filho com o Pai. O mesmo Deus, um só Deus, uma essência, mas duas pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, mas eles são um Deus, é um Deus. Nós cremos em um só Deus. Esta unidade da igreja para Cristo é essencial. É tão essencial que Ele ora antes mesmo da sua crucificação. Essa unidade não quer dizer que nós não venhamos ter denominações. Eu amo a igreja presbiteriana no Brasil, eu amo ser presbiteriano, eu sou presbiteriano convicto. Eu creio que a maneira mais bíblica de ser igreja é a maneira presbiteriana, mas eu também entendo que a igreja presbiteriana não é a igreja. É assim como a Assembleia de Deus não é a igreja, assim como a Batista não é a igreja. Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, embora eu ame a presbiteriana e vou ser presbiteriano em nome de Jesus pro resto da minha vida, eu entendo isso. A presbiteriana não salva, a estrutura presbiteriana não salva. O que salva é Cristo Jesus. O que salva é você ter fé nele. E Ele pede que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Ele se preocupa especificamente com os cristãos na presbiteriana, na batista, na assembleia, em qualquer outra igreja. Ele se preocupa, mas ele não está preocupado com a igreja presbiteriana, ele não está preocupado com este templo, não, ele está preocupado comigo, com você. É óbvio que eu amo este templo, eu amo esta igreja, eu amo esse copo lindo que nós temos aqui, mas isso aqui passa. É um tempo, passa. O que não pode passar é a pessoa, é eu e você. Ele está preocupado com isto. Não está preocupado com estruturas, não, ele está preocupado com cristãos, com pessoas reais, com pessoas de nome de verdade. Sabe? Ele se preocupa em como nós devemos ser unidos, um só corpo, porque Ele é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher, e Ele é o cabeça da igreja, e o Pai é o cabeça de Cristo. Ele se preocupa com a unidade do corpo de Cristo. Sabe, às vezes você não precisa dar dinheiro para o seu irmão para você estar unido com ele. Você dá um abraço nele, fala com ele, conversa com ele, ouve as suas dores, entende o que ele está passando, ora com ele, lê a Bíblia com ele, liga para ele, fala como é que você está. Manda um áudio no WhatsApp, muito mais fácil também se você quiser. Fala, meu irmão, eu me preocupo com você. Ele se preocupa que você e eu estejamos unidos em um só corpo, unidos em um só propósito, unidos e que venhamos caminhar juntos. É isso que Ele pede ao Pai, que eles sejam um, assim como Ele é um. E tudo isso para quê? Tudo isso para que o mundo creia, ou melhor, como está escrito mais um pouco abaixo, no verso 23, conheça, saiba, entenda que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa unidade da igreja, visível, física, é essencial para que o mundo venha a entender. Não quer dizer que o mundo vai crer, mas ele vai entender, peraí, tem uma coisa diferente nesse povo aí. Eles podem até mesmo não se entender teologicamente, não se entender na maneira de governo, mas eles são um. Eles creem no mesmo Deus, eles têm a mesma palavra, eles entendem que Cristo veio, morreu pelo meu e seu pecado e ressuscitou ao terceiro dia. Eles são um só. Nós somos um.
E essa unidade da igreja local, dessa igreja física aqui, visível que nós vemos, é muito mais essencial ainda. Como é que um não cristão pode olhar para a igreja e ver divisões, ver contendas, ver rixas? Que isso? Que igreja é essa? Ele pede que sejamos de um só propósito. Você pode ter rixas, você pode gostar mais de um irmão do que o outro, pode ser normal. Nós temos afinidade mais com um do que com outros, mas você ama o irmão que você não tem tanto contato da mesma maneira que você ama o outro. Você deve se sacrificar, se entregar, dar dinheiro realmente quando for preciso, abraçá-lo, ouvi-lo, beijá-lo quando ele precisar da mesma maneira. Cristo pede que nós sejamos para que o mundo creia, entenda, saiba que Ele foi enviado ao mundo. E essa união, essa unidade, esse amor que nos une, que nos conecta, que nos cola, representa a unidade da Trindade, do Pai com o Filho com o Pai. Eles são assim como o Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são Eles estão numa unidade perfeita, desde a eternidade à eternidade. Eles são pessoas distintas, mas é um único Deus. Nós somos pessoas distintas, mas nós somos a Igreja de Deus. Nós somos pessoas distintas, mas estamos unidos, colados, cada um com a sua posição, o pastor guiando a igreja, os membros, os presbíteros e os diáconos, mas nós somos uma igreja só. Nós somos que cremos no nome do Senhor Jesus Cristo. No verso 24, caminhando para o final, Cristo expressa um dos seus maiores desejos. Cristo ora e fala que Ele deseja que onde Ele está, onde Ele estaria, estejam também os seus discípulos. Estejam também nós estejamos lá com Ele. Cristo anseia pelo dia em qual Ele vai ser reunido com a sua noiva santa, separada, imaculada. Um cristão verdadeiro deve ansiar, da mesma maneira que o seu cabeça, esta união com Cristo. Nós devemos ansiar, nós devemos manter nossos olhos fitos naquele dia, naquele glorioso dia, no qual este corpo corruptível, esta carne, vai ser transformada em um corpo incorruptível, e os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós vamos ser arrebatados às nuvens com Cristo. E vamos viver em unidade, que já é representada aqui, mas uma unidade pela eternidade afora, com o Pai, vendo Cristo face a face, vendo aquele que é o Alfa e o Ômega, vendo face a face aquele que é o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o princípio e o fim, aquele que lhe deu vida. Esse deve ser um anseio de todo cristão, por esse dia, por esse grandioso dia. Nós devemos aspirar esse grandioso dia. Enfim, o mundo não conhece o Pai, porque não conhece o Filho. O mundo não conhece Deus, porque não conhece aquele que foi enviado da parte de Deus. Nós só conhecemos a Deus, nós só somos amados por Deus, porque somos enxertados em Cristo. Nós estamos conectados em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Fora de Cristo, o amor de Deus Pai não nos chega para a salvação. Nós só somos amados porque estamos em Cristo. Somos predestinados em Cristo, porque Deus nos escolheu em Cristo. Ele é o caminho de sermos alcançados pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus Pai. Se você está apartado desta graça, o amor de Deus Pai, a misericórdia de Deus Pai não lhe alcança. Não importa, como eu disse, quantas boas obras você faça. Se você não está em Cristo, nada serve. Mortos em nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Concluindo, meus irmãos, quão profundo é esta oração? Quão profunda é esta oração sacerdotal do Senhor Jesus, registrada nestes capítulos? Quão rica é?
Nós necessitamos que o Espírito Santo nos agite, nos leve de volta para a palavra dele, para o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, o Evangelho este que nos une em amor. Precisamos da palavra, precisamos orar. Em suma, precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo. Queria encerrar essa mensagem lendo Apocalipse, capítulo 22, dos versos 10 a 17. Queria que os irmãos me acompanhassem. Apocalipse, capítulo 22, verso 10. Diz assim: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas próprias obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, princípio e fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Continua. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, os livre de todo mal. Amém? Vou passar a palavra para o reverendo Washington, que estará encerrando este culto.